começando aqui mais um Papo da Hora para você nesse sabadão. Seja bem-vindo, você que está nos assistindo através do YouTube e também do Facebook. Hoje nós estamos recebendo aqui uma participação, um convidado muito especial, né? Vocês já viram quem é? É o Maicon Pauli. Maicon Pauli, da Jovem Pan de Jaboticabal. Aceitou o nosso convite. Claro. Maicon, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Augusto. Aliás, um brinde ao sabadão, coisa boa! Hoje, esse podcast, eu não sei se você vai gostar de ter me chamado, Augusto, ou irá se arrepender, porque eu gosto de conversar, viu? Vai longe! Você que está assistindo já vai compartilhando, marcando seus amigos, tá bom? Maicon Pauli aqui com a gente hoje. Tá, marca aí aquele radialista que você conhece, aquele comunicador, fala, olha quem tá lá, o Maicon Pauli da Jovem Pan, um rapaz muito carismático, abençoado por Deus. Amém. Maicon, muito obrigado pela sua visita, tá bom? A primeira pergunta que eu sempre faço para os nossos convidados é que muitas pessoas que estão nos assistindo não conhecem, né? Sim. Às vezes conhece o profissional, né? A voz, muitas vezes, né? A voz. É. Mas quem é o Maicon Pauli? Um sonhador, cara. Um sonhador, um cara que trabalha muito com o coração. Uma pessoa que acredita muito em Deus e tem gratidão, uma gratidão imensa pelo que ele fez e faz na minha vida. E uma pessoa que curte estar com outras pessoas, conhecer a história de cada pessoa, conversar bastante, né? Enfim, conhecer novos lugares. Um eterno curioso. Ô, Maicon, quem são os pais de Maicon Pauli? Vamos lá. Benedita Dias da Silva, minha mãe que está em memória, né? A gente sente muita falta dela, partiu em 2012, né? Foi uma excelente enfermeira, trabalhou aí há 40 anos na Santa Casa lá de Monte Alto. Trabalhou a noite toda, era aposentada, continuava trabalhando, mesmo sendo aposentada, que ela gostava muito da profissão. E, cara, ela trabalhou a noite toda, chegou em casa e, enfim, ficou doente, faleceu, né? Uma vencedora. Meu pai, Antônio Pauli, foi chefe da Guarda Municipal um tempo lá em Monte Alto, né? Motorista de ônibus também, né? E, enfim, uma família, né, comum da cidade de Monte Alto, uma família montealtense. E a gente foi criado aí na década de 80, lá próximo a Santa Casa de Monte Alto, parquinho lá. Então, começa daí a minha história, Augusto. Aquele parquinho em frente ao hospital ali, né? Isso, lá mesmo. Logo mais abaixo é o pronto-socorro. Pronto-socorro, isso. Teve uma vez, isso há muito tempo atrás, hoje eu tô com 40, mas quando eu tinha os meus 7, 8 anos, eu tava brincando naquela pracinha, batendo um guarda-chuva, aquele pontudo, na grama. E eu usava aquela conga na época, né? Conga. Você amarrava na canela também? Canela. Ah, eu também, pô. E batendo na grama, eu fui e bati bem no meio do dedão. Ai, isso dói. Isso dói. Já tava em frente à Santa Casa, fui parar lá mesmo. Bom, Mas é a lembrança que eu tenho desse parquinho, a Santa Casa, você falou, me lembrou desse incidente. economizou com Uber, né, nesse caso aí, né? Já tava do lado, né? Começou, gente. Daí. Ô, Maicon, o que te inspira? O que me inspira é a vida, cara. A vida é maravilhosa. Eu tive a oportunidade depois da gente conversar sobre algumas vivências que eu tive. A vida, cara, a vida é maravilhosa, cara. A vida... cada dia que nasce o sol é uma nova oportunidade, é um novo caminho, é um novo presente de Deus, né? Então eu sempre penso que cada dia é um presente, a gente tem que agradecer por esse presente. E esse presente, ele tá fechado. A hora que a gente abre os nossos olhos para trabalhar, para fazer alguma coisa assim durante o dia, a hora que a gente abre os nossos olhos, a gente tá abrindo presente. E sempre, sempre, sempre vem de Deus. Vem dificuldades? Claro, tem dificuldades, normal. Não é uma Alice no País das Maravilhas do mundo. Mas tem uma frase que uma vez eu ouvi e que mexeu muito comigo, que é assim: pra gente chegar à Terra Prometida, é necessário muitas vezes passarmos pelo deserto. Então o deserto é necessário pra gente poder chegar na Terra Prometida, né? Num bem maior. Ô, Maicon, como que começou essa sua paixão pelo rádio? Ouvindo rádio, cara. Nossa, lá em casa era Amado Batista. Meu sogro tá aí. Ele gosta, eu também gosto até hoje.
Tinha Galopeira, Donizete cantava Galopeira, Não Toca a Fita do Meu Carro. João Mineiro e Marciano também. E engraçado que o disco João Mineiro e Marciano, você pode ouvir os discos antigos, parece que tem um pitch no disco, né? Por exemplo, disco. E, cara, eu cresci nisso. Eu cresci, eu tinha um corujinha, aqueles rádio corujinha lá em casa, lá. Depois tive um Gradiente 3 em 1 lá em casa. E ouvindo rádio, cara, desde pequeno. Eu sempre gostei dessa pegada. Eu lembro que eu tinha 4 para 5 anos e eu lembro desse episódio. Teve um casamento lá em Monte Alto. E aí, tava na época, eu acho que no auge, aquela música Ursinho Blau Blau, né? Nós temos a mesma idade, nós temos 40 anos, né? Então, assim, Ursinho Blau Blau do Silvinho tava tocando pra caramba, estourado. E aí me colocaram, não sei se a minha mãe me colocou em cima do palco, eu peguei o microfone do cantor, já meti o Ursinho Blau Blau no palco mesmo. Então, cara, desde pequeno, no prézinho eu lembro, tem algumas fotos, né, no prézinho, na formatura do pré, eu lá segurando a bandeira nacional, eu que pedia lá pra cantar o hino, segurar a bandeira. Então, assim, eu sempre gostei dessa praia artística, Augusto. Sempre, cara. Isso vem desde pequeno. E rádio, desde quando me conheço por gente, cara. Começou com 5 anos. Cara, que legal. Eu já tive a experiência e a oportunidade de trabalhar em rádio comunitária. Pirata, vamos dizer assim. Eu também. Inclusive aqui em Jabuticabal. Aqui em Jabuticabal. Sim. Eu lembro uma época que aqui em Jabuticabal tinha 19 a 21 rádios. Isso. Pirata. E um avisava pro outro, né? Quando tinha BO. Ó, deu BO aí. Já pulei muita janela com transmissor, Já passou pelo buraco do muro, transmissor, né? Já, eu também. Então, pelo menos eu brincava de ser radialista nas rádios comunitárias. Eu gostava que a gente não pagava entrada em circo, em parque, em cinema. Ganhava lanche. Pastel. E na época solteiro, tinha aquela fila de menininhas, né? Eu era menos feio na época, né? Então... Que isso, hein? Pra quebrar o galho, né? Cara, eu falo que eu tenho mulheres correndo atrás de mim até hoje, cara. Comecei com 15 para 16 anos no rádio, até hoje elas correm atrás de mim. É tudo 011, sabe? É tudo cobradora da ótica, cobradora da loja de calçado. Tem várias mulheres até hoje atrás de mim, Augusto. Hoje você está na Jovem Pan, né? Gente, é resenha, bate-papo, não é entrevista. Hoje eu tô na Jovem Pan, 107.3, aqui em Jabuticabal. Uma grande emissora. Mas pra você chegar numa grande emissora, você passou por muito perrengue. Puxa vida, a gente passa ainda, né, Augusto? A gente passa, né? A gente tem os desafios aí, né? Quantos não você já recebeu antes de chegar no sim? Mais de 200, mais de 300 eu tomei. Porque eu mandava muito e-mail. Muito. Então, você contando quando não respondem, ou quando uma resposta negativa, muitos nãos. Muitos. Quando eu comecei a trabalhar em Ribeirão Preto, não foi de uma hora para outra. Pouca gente sabe disso, mas eu fiquei 10 anos, de 2000 a 2010, enviando currículo e piloto, indo de Monte Alto para Ribeirão Preto, de Itamaraty, com uma pastinha com envelope, vários envelopes, e na minha inocência, eu queria ver um serviço aqui. Eu não sabia como funcionava. Eu não tinha ideia de como era o mercado. E durante 10 anos. Até que meu primeiro convite foi quando pela primeira vez eu mandei num site de rádio, Trabalhe Conosco. Não sei porquê, creio eu, que o meu material muitas vezes, para algumas emissoras, não chegava até o diretor. Não chegava. Porque quando eu mandei pelo site do Trabalho Conosco, né, a coisa andava. Pelo menos tinha um bate-papo, uma visita, assim, uma entrevista, né? Então foram 10 anos para chegar em Ribeirão Preto. Antes de chegar até Ribeirão Preto, eu já estava trabalhando em rádio, né? Eu comecei com 15 para 16 anos numa rádio em Monte Alto, chamada Rádio Cidade FM, uma rádio comunitária, pirata, como queiram chamar, 88.1. Tinha muita audiência essa rádio, a briga era boa lá em Monte Alto, isso em 97, 98. E eu fiquei um tempo lá, né? Eu trabalhava vendendo carro por telefone. Eu era menor de idade, Augusto. Não tinha essa coisa toda de não poder trabalhar. Não, antigamente você entrava lá de Guarnamirim, que é o jovem aprendiz hoje, né? Então, eu comecei cedo, vendia carro por telefone, cara, consórcio. E eu comecei a fazer rádio. Comecei, mas não comecei de uma hora para outra. A minha mãe conhecia uma locutora da rádio,
lá que fazia um programa. E essa mulher que fazia o programa ela era muito amiga de uma das sócias desta rádio. Aí ela falou pra minha mãe, falou, olha, eu vou trazer a Patrícia aqui na sua casa pra você conhecer ela. É gente boa, tá chegando na cidade. Vou trazer ela pra jantar. Vamos fazer um jantar aqui? Eu falei, vamos. E aí eu falei, opa, é minha oportunidade, porque eu ouvia a rádio. Eu gostava muito de música dance, curtia muito rap, Racionais, Pavilhão 9, tudo isso daí eu gostava. E tocava na rádio. E aí eu falei, caramba, oportunidade, né? De repente arrumar uma namorada. A gente vai com esse pensamento no começo. Quando é molecão, 15, 16 anos, né? E aí ela falou pra ir lá. Falei, vai lá na rádio. Eu fiquei maior feliz. Só que ela não me convidou pra ir na rádio trabalhar. Ela convidou pra mim fazer uma visita na rádio. Eu não sabia. E o tonto aqui foi quase eterno lá, né? Era pra conhecer a rádio. Aí que de repente falou, Maicon, tô pensando em colocar um programa da igreja, ver com alguém da Renovação Carismática, né? Tava no auge lá, o padre Marcelo Rossi e tal. Aí eu falei, beleza. Falei pro pessoal lá do grupo de oração, né? Começaram a fazer um programa de sábado à tarde. E aí eu fui fazer a minha primeira participação. Olha só o que aconteceu. Eu falei, bom, pelo menos eu vou estar no ar, né? Vou falar alguma coisa, né? Tá bom. Aí o apresentador do programa lá da nossa igreja, apresentador, né? Um membro da nossa igreja que tava à frente lá da rádio, né? Falou, estamos aqui com o Lucas, com o Maicon, que vai ficar em intercessão na porta lá. Eu falei, pô, mas não vou falar de novo, eu não vou falar ainda. Mandaram eu ficar na porta lá em oração. Amém, eu tava lá fazendo a minha parte. Mas eu falei, poxa vida, até que de tanto eu ir lá, um dia alguém faltou e eu fui lá cobrir essa pessoa. Aí me apaixonei, Augusto. Aí tô na rádio até hoje. Que legal, que legal. Como foi a sua primeira experiência na frente de um microfone? Horrível. Muito ruim. Deu dor de barriga, esqueci o microfone aberto. Eu engrossava muito a voz, cara. Uma voz que eu não tinha. Muito bem, você está ouvindo a Rádio Cidade. Aí eu pegava, mandava um abraço para todos os bairros da cidade. Imagina um locutor falar de todos os bairros. Tipo, fim de semana no Parque do Racionais era fichinha perto dos abraços. De tantos minutos que tinha. A música Riozinho também. Wind of Change. Cara, virou fichinha. Porque eu não tinha ideia do que eu tava fazendo. Eu, muito bem, você ouviu aqui na sua rádio, papapá. E daí apareceu um rapaz lá dentro do estúdio. E eu conhecia ele. Eu falei, ô Roger, beleza? Você veio conhecer a rádio? Ele falou, não, eu sou um dos donos. Eu falei, sério? Ele não sabia que eu tava fazendo programa. Ele falou, é você que tá aí? Eu falei, sou eu. Não, Maicon, mas a programação você tem que mudar as músicas e tal, né? Eu tava tocando, Augusto, que eu gostava na época. The Lion Sleeps Tonight. Isso daí, fim de semana no parque. 5 da manhã tocando fim de semana no parque. Tocando. Deixa eu pensar aqui, Um Homem na Estrada. Tocando essas coisas, cara. Eu gostava pra caramba. Show Me Your Face, do DJ Tragic, né? De 96. Então, assim, eu não tinha ideia do que eu tava fazendo. E aí, aos pouquinhos, falou, não, faz desse jeito, depois muda e tal. E aí eu fui me adaptando, né? Foi desse jeito, fui aprendendo aos poucos. Cara, é muito louco, né? É impressão minha ou no tempo que tinha essas rádios comunitárias? Com a mão assim, ó. Não é assim com a mão. Elas disputavam um termo de audiência com algumas emissoras grandes, né? E entre elas também, né? Tinha muita audiência. O telefone tocava o dia inteiro, né? O dia inteiro, cara, era loucura. Eu saí da minha empresa, que eu trabalhava vendendo consórcio de carro, pra ficar numa rádio comunitária, pirata. Porque começou a me dar mais dinheiro do que a própria concessionária. Porque eu tinha os treinamentos de vendas em VHS ainda, o pessoal colocava VHS, Luiz Marins, palestrante, PhD, o Godin, né? O Godri também colocava lá também os treinamentos dele. E aí o treinamento eu usava para vender carro, mas principalmente com a propaganda, que era muito mais em conta. E aí eu comecei a ganhar mais dinheiro vendendo propaganda na rua do que na loja de carros. E daí eu pedi a conta, fiquei só na rádio. Cara, que legal, que história, hein? Ô, Maicon, teve uma vez que eu fui pra Ribeirão, era tão, assim, apaixonado por emissora de rádio, que eu fui com um amigo meu que já faleceu. A gente foi a pé. A gente andou o dia inteiro, mas conhecemos Clube FM, Mega, Melody, aquela outra rádio... Tati, 79. FM, até Independência. Chamamos uma rádio lá chamada... Independência, tinha mesmo, exatamente. A gente foi conhecer. Faz tempo, Augusto. Faz muito tempo, Augusto.
Lembro que eu entrei na Clube FM, quem tava lá? O Beto Spiga. Betão, gente boa, amigão. E um amigo meu, esse que faleceu, rapaz, ele, por incrível que pareça, ele não gostava da programação do Beto. E o Beto olhou pra ele, a primeira impressão que ele falou, poxa, esse é o Salsicha do Scooby. Rapaz, o céu era parecido mesmo. A partir daquele momento ele quebrou um gelo, porque ele tinha uma impressão sobre o Beto e não era aquilo que ele imaginava. Ele viu a humildade Sim, sim. e passou a gostar do Beto Spiga, a partir daquela brincadeira. O Betão é daquele jeito, cara. Dentro e fora do estúdio, ele é daquele jeito lá. Algumas oportunidades eu tive de estar no Senac com ele, né? Em encontros de locutores, né? De radialistas, pessoal que tá começando na profissão também, né? No Senac. E às vezes a gente se encontra aí com os amigos de outras rádios, porque a concorrência é só na ponta da antena. Da antena pra baixo lá é amizade, parceria e é legal isso. Por quê? São vários CPFs numa empresa trabalhando para um CNPJ. O CNPJ fica, o CPF não. Então, assim, acabou o horário, cara, um abraço. Tem, por exemplo, o Caio, tem o Caio César, doutor da Conquista, ele é meu compadre. Ele é meu compadre, amigão meu. O Dário, que é produtor hoje da Conquista. Em várias rádios, por exemplo, na Clube lá tem o Deninho, que é o maior parceiro, o Janzito. O Rodrigo De Luca, que é meu compadre também, um cara que tem um coração gigante, super amigo também. Eu não quero falar nomes porque a gente acaba esquecendo. Sérgio Campos na Conquista, é muita gente, cara. Pessoal da Mega. Então, assim, são 25 anos de rádio, né, Augusto? É muita gente que a gente vai encontrando aí no meio do caminho. Ô, Michael, eu já ouvi você na Mega, né? A Isso. Jovem Pan passei a ouvir agora você na... Valeu. E o seu alto astral sempre foi o mesmo. Você sempre teve esse ritmo de alto astral, de levando a pessoa a sair de uma tristeza e algo positivo para as pessoas. Cara, esse é o maior pagamento que a gente tem, né? A maior felicidade é essa, é trazer coisas boas no mundo maluco que a gente vive, no mundo doente que a gente vive, no mundo que parece que pessoas têm prazer em magoar outras, né? Eu falo que se a gente parar um pouquinho para pensar como é a nossa vida, como a gente chegou até aqui, a gente teve mais momentos bons do que ruins. Eu falo sempre pra algum amigo que tá triste, ou pra mim mesmo, muitas vezes no espelho, olhando no espelho. Eu falo, peraí, eu tenho mais momentos felizes que eu vivi na minha vida do que momentos tristes. Então, assim, eu levo isso. A gente tá vivo, cara, depois de uma pandemia. Monstro, 2 anos. Amigos meus aí se foram, seus também. O pessoal que tá assistindo aqui também o podcast e ouvindo também nesse momento. Então, a gente tem que ser muito grato a Deus, cara. Deus, ele é tão bom, cara. Deus, ele é presente. Sabe, a gente mora num país abençoado, cara, que não tem terremoto, que não tem guerras, que quando, por exemplo, a gente tá passando dificuldade, tem sempre uma alma boa, uma pessoa boa, coração bom que vem pra abençoar. E você também, quando puder, você também, todos nós podemos abençoar. Eu tenho certeza que você e eu, né, a gente já foi abençoado por várias pessoas. E quando a gente estiver numa situação melhor, a gente pode abençoar outras pessoas. Eu acho que esse é o ciclo da vida. É um ajudando o outro. Aí as coisas acontecem naturalmente na nossa vida. É a gratidão, eu creio que é a grande sacada aí da nossa vida, é a gratidão. A gente ser mais grato no que a gente tem. Ô, Michael, falando em pandemia, você como comunicador, como que foi pra você esse período de pandemia? Cara, foi esquisito. Foi muito assim, eu tive dois nuances, eu tive. O primeiro nuance, eu creio que foi por causa da pandemia que eu tô aqui em Jabuticabal, trabalhando aqui. Eu morava num apartamento, né? Meu sogro tá do meu lado aqui, tá vendo aqui. A gente morava num apartamento no térreo. E no térreo, não tem como você ter uma liberdade. Você não pode deixar uma janela aberta, uma porta aberta, porque a gente passando toda hora, cara. E eu tenho 2 menininhas, uma de 6 anos, outra de 1 aninho, né? A minha esposa, grávida na época, a minha outra filhinha com 4 anos. Aí eu morava num condomínio, fecharam tudo. Todas as dependências do condomínio fecharam. O vizinho meu tava com Covid e tal. Eu falei, caramba, tá estranho. Falei, vamos se precaver e tal. E a gente ficou muito triste, cara, porque a gente sempre foi, assim, muito família, cara. A gente gosta de casa cheia, sabe? A gente gosta de fazer churrasco, comer pizza junto, fazer as coisas juntos. E lá em Ribeirão Preto, eu fiquei... Cara, ficamos assim... respeitando, claro, no distanciamento, né? Por exemplo, tem minha tia, que tem uma certa idade, né? Meu sogro também, a gente, enfim, né? A gente fez certinho. Mas a pandemia, ela teve esse lado, né? Da gente ficar um pouquinho triste, porque a gente não podia dar um abraço, não podia, né, tirar máscara pra nada,
né? Não sabia o que ia rolar daqui 1 mês, 2 meses, quanto tempo ia sair a vacina, né? O lado positivo dessa pandemia, eu vejo que algumas pessoas começaram a dar mais valor nos sentimentos das outras. Um abraço, um sorriso. Cara, você assistir uma missa, um culto pela internet, não é a mesma coisa de você estar na igreja lá dando a paz de Cristo, ou graça e paz, ou a paz do Senhor. Não é a mesma coisa você vendo pela internet, pela TV. O ser humano ele necessita de estar junto um com o outro. Nós somos células do mesmo corpo, que é o corpo do Pai Celestial, né? Esse é irmão desse, que é irmão desse, que é irmão desse. E é isso, a gente precisa estar junto. O ponto positivo é que o meu lado profissional, a rádio, a gente teve que trabalhar menos para poder manter lá o nosso trabalho, né? O Mega Sistema optou por conversar com seus funcionários e não mandar ninguém embora, né? O Mega Sistema fez isso, né? Uma atitude muito bacana, uma rádio que vive de comércio, né? Vive de lojas, tá? E as lojas fechando, abrindo, lojas fechadas. Muitas vezes a gente não tinha nada no bloco comercial. E a rádio aguentou lá todos os funcionários. Sou muito grato ao Mega Sistema por isso. E no meu trabalho fora da rádio, que eu tenho um home studio também, faço gravações, para mim foi muito bom. Eu conquistei novos clientes, né? Pessoas começaram a ficar mais na internet, descobriram um pouco do meu trabalho em gravações e tal. E pro meu lado profissional foi muito bacana. Eu não tinha esse costume tanto de trabalhar em home office, né? Agora eu acostumei, né? Trabalhar de shortinho, chinelinho. Não tem coisa mais gostosa, é muito bom. E é isso, Augusto. Legal. O audiovisual. Ninguém é melhor do que você para entender sobre esse assunto, né? Que isso. Mas você acredita que hoje a gente pode falar que inverteu? Hoje é o visual áudio? Hoje as emissoras teve que se reinventar com a tecnologia? Não é somente a voz, hoje também trabalha com a imagem, né? Sim. Muitas emissoras estão aí aparecendo, tem um estúdio ao vivo. E como que foi para você isso? Você veio de lá de trás, pegou só o audiovisual, que era o microfone, a pessoa ouvia você pelo rádio. Hoje não, a pessoa já consegue te ver você dentro do estúdio. Os cobradores encontram a gente mais fácil agora, né? Tem esse lado negativo, né? E a magia do rádio, né? O pessoal às vezes perguntava, né, antigamente, né? Oi, locutor, como que você é? Ah, eu tenho 2 metros de altura. Eu tenho 2 metros, eu tenho olhos verdes. Aí chegava pra conhecer a rádio. Pô, mas você não falou que você tinha 2 metros? Falei, não, baby, calma, de largura. Então, gente, assim, a rádio, pro rádio, o audiovisual, o visual, a câmera no estúdio, ela veio pra agregar ainda mais, trazer o ouvinte pra perto do locutor. Por quê? Acabou a profissão de locutor. Muito bem, você está ouvindo a Rádio Sucesso. Oh, maravilha! Acabou. Hoje em dia é comunicador. A pessoa tem que falar a língua de quem está ouvindo, a linguagem do ouvinte, trazer para perto. Tô no trampo junto contigo aí, bom trabalho, é nóis, vamos que vamos, a hora passa mais rápido. E aí, que tá fazendo faxina lá no lererê? Tô fora, hein? Então, assim, é isso, gente. É comunicação. E essa questão da multiplataforma que muitas empresas estão utilizando, que a Pan Jabuticabal também já colocou a câmera no estúdio já. A gente já tá fazendo alguns estudos lá para saber como vai ficar a plataforma. Só veio para agregar. Eu gosto muito de fazer vídeo. Eu prefiro vídeo que foto. Nas minhas redes sociais, até quem quiser seguir @MaiconPauli_oficial no Instagram... eu coloco muitos vídeos, a gente entrevista muita gente na Jovem Pan, comerciantes aqui de Jabuticabal, da região. E é legal porque, assim, é um registro, as pessoas compartilham e a mensagem chega para pessoas que, de repente, se não tivesse aquela publicação, a pessoa nunca iria conhecer o Maicon, a rádio, o comerciante, a loja do comerciante. Então veio para agregar, né? Então a gente tem que saber se atualizar, tem que andar... conforme o mercado, dançar conforme a música e só tem a agregar. Eu amo fazer vídeos, eu gosto demais, eu brinco também muitas vezes, coloco minha cara lá nos Teletubbies, eu acho muito legal, só veio para agregar, Augusto. E quem não faz isso ainda, tá perdendo oportunidades incríveis. Só que o cuidado também aumenta, né? Porque se você esquecer um canal aberto, agora você não pode esquecer que tem uma câmera te gravando, de pessoas te vendo, né? E nem editar na madrugada, porque às vezes dá sono. Às vezes
uma falta de atenção lá dá aquela faz aquela imagem lá do entrevistado coçando o nariz, arrumando aqui o cabelo que eu não tenho, né? Então, assim, tem essa questão da edição também. Mas, assim, quanto ao microfone aberto, eu vou te contar uma história que aconteceu. No comecinho lá da minha profissão, lá em Monte Alto, nessa rádio cidade, cara, eu esqueci o microfone aberto. E eu tava com uma diarreia. Não, pesada. Pensa numa diarreia. O mais grosso era a água. Uma diarreia pesadíssima. E aí eu chamei o rapazinho que tava lá. Chamava Fabiano. Chama Fabiano, né? Meu amigo. E tudo moleque. Eu tinha 16 anos de idade, 15 para 16. Eu falei, Fabiano, cacete, vem logo aqui. Pera aí, pô. Eu falei, vem cá. Eu preciso dar uma cagada. Desculpa, gente, é palavreado. Beleza. Aí ele chegou no estúdio, o Fabiano. Ele fez assim pra mim, ó. Mostrando a mesa de som. E eu. Aí, Augusto, o que acontece? O Fabiano, esse é meu amigo, ele mostrou pra mim, falou, olha só, mesa. Eu falei, misericórdia. E como se adiantasse algo, peguei o botãozinho da mesa. Você não sabe o que aconteceu. Meu medo, O dono tava... ouvinte e tal, falei, pô, falei um palavrão no ar, né? Falei, dar uma cagada, alguma coisa assim. Falei, pô, nada. Chego em casa, foi uma das piores surras que eu tomei da minha mãe na vida. Eu tinha um dente que tava mole, minha mãe tirou. Minha mãe falou assim, essa foi a educação que eu te dei? Minha mãe tava ouvindo, cara. Eu, locutor de rádio, apanhando da mãe por ter esquecido o microfone aberto. Hoje, até hoje, isso é sério, até hoje, eu apenas não coloco só o mute, como eu baixo o canal. Então eu aperto o botãozinho de mute, abaixo o canal, pra não ter erro. Porque às vezes minha edição vaza. Então tem que ficar esperto. Eu baixo dos dois jeitos. Esse é o seu papo da hora com o nosso convidado especial, Maicon Pauli. Oi, e aí? Ô, Maicon, não sei se você vai lembrar, o Léo Oliveira teve uma época que ele trabalhava no rádio que ele lia cartas. As cartas de amor e tal. Ele colocava muito e foi sucesso. Que ele estourou, muito. Estourou. A tradução também, tinha tradução musical, eu né? lembro minha mãe, de manhã, já ligava o rádiozinho pra ouvir o Léo Oliveira. Né? E ele colocava emoção no falar. Isso. Agora, tira uma dúvida minha. Diga. Qualquer pessoa pode ser radialista, até mesmo eu com essa voz de taquara rachada? Não, para com isso. Tudo é treinamento, tudo é ensaio. Deixa eu arrumar meu óculos aqui, que agora você falou de voz grave. Cara, tudo é treino, ensaio. Acabou esse negócio de vozeirão. A não ser algumas campanhas publicitárias que pedem uma voz mais grave. Aí beleza, uma campanha publicitária. Por exemplo, uma nova marca de carro que tá chegando. Ou então um condomínio de prédios de alto padrão. Uma voz mais séria, tal, uma propaganda mais institucional. Ok. Mas hoje em dia é comunicador, cara. Se você ouvir as rádios, hoje a galera tá se comunicando muito mais do que impostando a voz. Quem imposta a voz até hoje tá fazendo errado. Tá fazendo muito errado. A pessoa lá quer ouvir uma pessoa que se pareça com ela. O ouvinte quer ouvir um locutor, um apresentador que seja parecido com o que ele fala, com as palavras que ele fala, com o dia a dia que ele vive, saber o que ele tá fazendo. Então, assim, hoje em dia a questão é você ser um comunicador. Diferente do locutor. Locutor, hoje em dia, tá aí com seus dias contados. Tá bom? Essa é a minha opinião. Existe uma técnica? Você pode trabalhar a voz que você quiser, né? A gente brinca um pouco, né? Você cara de pau. Você faz imitação ou você não trabalha? Cara, eu comecei fazendo imitação, na realidade. É? Começou na escola, na oitava série. Fazia umas imitações, sentava no fundão, jogava aviãozinho de papel na galera e... Eu fazia um programa Foi minha primeira rádio comercial, a Energia FM de Monte Alto. 99.1. Foi em 2000, 2001... Mais ou menos esse período aí. Foi minha primeira rádio comercial. E eu fazia um programa chamado Acordando Legal. Junto com o Daniel Palma, Dani Joe. A gente fazia um programa das 6 às 8 da manhã. Eu trabalhava na Santa Casa, à noite. Eu trabalhava na farmácia. Carregava uns mortos lá de vez em quando. Aparecia lá. Ô, Maicon, dá uma força. Aí morreu um cara lá, meio pesadinho. Falei, beleza, tamo junto. Pegava lá, carregava lá. E depois ia falar bobeira na rádio, no outro dia, né? E às 6 da manhã eu tinha umas imitações lá que a gente fazia. Tinha a Zuleika Cinderela, que era uma travesti toda pecadora. Tinha um japonês que vendia mandioca. Tinha o Mickey, Bob Esponja. A gente fazia umas coisas assim. Cara, que legal, que legal. Narrar uma partida de futebol é difícil. Cara, eu fiz técnica.
Eu fiz técnica, eu soltava os efeitinhos. Pam, 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 Corinthians, Palmeiras. Eu ficava no estúdio soltando aqueles efeitos. Aqueles efeitos, pra quem não sabe, é pra avisar o narrador que já passaram-se 5 minutos. Então ele, de repente, faz um patrocínio, manda um abraço pra alguém. Então esse tan, 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 pam, 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 é de 5 em 5 minutos que é pra avisar o narrador que é o tempo dele falar alguma coisa. Ou de um patrocínio, mandar um abraço, fazer o merchanzinho dele lá, falar com o comentarista. Então é isso, eu fiz muita técnica. Pra Atenas Paulista M, a gente transmitia muito jogo de futebol atlético. Então eu ficava muito na técnica. Mas eu brinco de narração de futebol. Às vezes quando eu brinco um pouquinho. E a verdade é que quem narra futebol tem que ter um delay, ele tem que estar sempre um pouco atrasado. O Delay e o Dorivan, né? Os dois. É. Lembra aquela dupla sertaneja lá? O Delay e o Dorivan, tem que ter os dois. O que acontece é assim, eu vou falar um caso, não vou citar nomes. Foi aqui no Jabuticabal Atlético ainda, né? O narrador tava... o pessoal levando o radinho lá, né? Até veio umas leis tontas aí pra eliminar o rádio dos estádios aí. Não deu nada. Mas o narrador tava falando... Esse é garotinho no toque da bola do tic-tac do tempo, você frio do placar do tempo, 30 minutos jogados, primeira etapa de jogo. E o jogador lá, o Lucão, vai chutar pro gol! Pra fora! Eu vi gente jogando rádio 2 metros de distância. Você não faz ideia. Augusto. Pá! Narrador, filha da mãe, retardado, doente, que é isso? Eu vi motorrádio voando, cara. Eu tava no estádio esse dia. Eu vi motorrádio voando, sabe? Então o pessoal faz isso muitas vezes na brincadeira, mas é pra dar aquela emoção. O cara que torce pro time fica felizão, e o cara que tá torcendo pro time contra, né? Pro time adversário, fala, putz, fez gol. Aí fala pra fora, opa, beleza, não foi dessa vez. Então é emoção, né? O Geminha, eu queria que o Geminha, pena que ele não pôde estar aqui, mas ele vai ter oportunidade de estar aqui. Eu gostaria de ver você narrando futebol e o Geminha como comentarista. Cara, ia ser maluco. Já pode ligar aí pro hospital, tal, que vão trazer uma camisa de força. Cara, a gente é muito assim, a gente é muito amigo, eu e o Geminha, cara. A gente se junta, tem papo assim pro dia todo. Você conheceu o Geminha na Jovem Pan ou você já conhecia ele antes da 100 FM? Eu conheci o Geminha, cara, quando ele trabalhava no escritório de contabilidade. O sonho dele era ser locutor de rádio. Ele ia na Atenas Paulista. Ele ia na Rádio Atenas, né, 1510 AM. Pertinho lá do centro, né? E aí eu conheci ele lá, ele levando pilotos, currículos, ele chegou a trabalhar lá, né? Deram uma oportunidade pra ele e ele chegou lá, começou a fazer flashes e foi moldando. Ele é um cara muito querido aqui na cidade, né? Coraçãozinho pra ele, que a gente tá com saudade do Geminha aqui, ó. Paga eu. Paga eu. O dia que você não está bem, nem todos os dias a gente acorda bem. Sim. Tem aquele dia mal. Mas um dia mal. Como você chega na emissora e você não pode passar isso pra pessoa, não, né? Não. Como que acontece isso? Cara, assim, eu já fiz programa quando a minha mãe, ela chegou no trabalho de madrugada e foi diagnosticada, né, com AVC. Antes dela falecer, eu tava no ar. E minha irmã ligou desesperada, falando, ó, a mãe teve um AVC e tal. E não foi fácil. Teve um dia que não tinha locutor pra me cobrir numa emissora que eu trabalhei. E um tio muito querido faleceu e eu não pude ir ao velório dele. Eu tava no ar. Foi complicado. Nesse dia eu falei menos. Não falei com as brincadeiras que eu faço sempre e tal. Mas falei animado, sorriso, normal, assim, entendeu? Foi complicado. Em compensação, eu estava fazendo o Adoração Mega, que é um programa de músicas cristãs, né? De domingo, das 6 às 8 da manhã, aos domingos, das 6 às 8. E a bolsa da minha esposa se rompeu e eu fui correndo pro hospital. Minha filha nasceu a hora que eu estava fazendo o programa chamado Adoração Mega, um programa de músicas cristãs. Então eu já passei fortes emoções e o ouvinte ele não tem culpa. O ouvinte também muitas vezes ele tá feliz ou tá triste, né? Então a gente tem que ser profissional, fazer a nossa parte. Na realidade, pra mim, a rádio é uma terapia, cara. Eu posso estar mal o que for, mas quando eu entro no ar, nossa, cara, eu me sinto melhor. Então eu falo que é por isso que eu estou há 25 anos esse ano, completando 25 anos de rádio, porque é uma coisa que eu faria até de graça.
Se um dia, ó, Michael, caiu 1 milhão na sua conta, 5 milhões, 10 milhões. Você quer fazer um programa? De repente não vai ser funcionário. Mas de repente eu posso montar um estúdio em casa, fazer uma web rádio pra mim, porque eu gosto. Eu gosto da profissão. Quando é assim, a gente não sente tanto peso. Sair todos os dias de Monte Alto, vim pra Jaboticabal. Cara, tranquilo. Assim, eu morava em Ribeirão Preto, né? Muitas vezes demorava 1 hora pra chegar em casa. Você pega o trânsito da Francisco Junqueira, da Presidente Vargas, 5 da tarde, 6 da tarde, 7, 8 da manhã. Você fica um tempão, né? Então, pra mim, é rapidinho. Menos de 20 minutos eu tô aqui. Então, pra mim, tá o céu aqui, de um bairro pro outro. Como que você se sente hoje sabendo que você tem uma das vozes mais conhecidas? Sério? No... Sério? Sério? Acha? Nada. Como que você se sente assim? Aquele sonho que tornou realidade. Cara, a primeira vez que meu sonho se realizou foi quando eu gravei uma propaganda de caminhão de gás. Caminhão de gás. Foi a primeira coisa que eu gravei, cara. Me arrependo amargamente. Nada contra quem trabalha com gás, nada. Só que o cara, o nosso amiguinho, rodou 20 anos com a mesma voz. E era Não fita é um cassete. Que aqui ainda não, né? Não, nem o rapaz lá, ele parou, né? Enfim. Foi pro Pantanal lá, esqueceu de gás e foi dar um gás lá no churrasco dele. E aí eu gravei, só que ele ficou 20 anos usando a mesma gravação. E era toca-fita. Ficava com a voz do tic-teco. O toca-fita não aguentava mais, era um Cold-Star. Não aguentava mais. Atenção, dona de casa, está passando na porta da sua casa a mais nova opção de gás de cozinha. Então não rolava, cara, sabe? É complicado, né? Então, assim, pessoal, vamos renovar as propagandas, as vozes, que isso é muito bom. Senão, não vai vender tanto como poderia. Você tem o seu estúdio, você falou, né? Eu tenho um home studio lá em casa, humilde, né? Só pra eu fazer minhas produções lá. Quem tá assistindo e queira gravar um comercial com você, como que faz? Ah, pera aí que tô tocando meu celular rapidinho. Um minutinho. Oi? Tá. O pessoal estão pedindo aqui pra compartilhar nos cortes aí, tá? Pra poder compartilhar aqui esse episódio. Só um minutinho, Augusto. Pra se inscrever no canal, tá? É verdade. Estão pedindo também, pessoal, para se inscrever no canal, tá bom? Se inscrevam no canal. Aqui o Papo da Hora, que é incrível, tá bom? Pois não, Augusto. Maravilha. Qual é a pergunta, Augusto? Esse cara é genial, né? Não é à toa que ele trabalhou na difusora. Quais foram as emissoras que você passou? Cara, foi uma pancada, hein? Porque não que eu seja um mau funcionário, mas assim, eu tinha vezes que eu trabalhava em 2 rádios. Eu comecei, vamos lá, vamos do começo. Rádio Cidade 88.1 em Monte Alto. 97 para 98, Energia FM 2000, 2001. Depois eu fui para onde? Mix FM de Monte Alto, uma outra rádio lá, comunitária pirata que tocava só rock and roll. Depois eu fui para onde? Deixa eu lembrar. 2004, Atenas Paulista, na inauguração, quando começou a Atenas Paulista aqui em Jaboticabal, 1510 AM. Rádio Cultura de Monte Alto, na época Cultura 2, falava Cultura 2 ainda, lá em Monte Alto. Ali perto da Menina Zildinha, ali? Do lado, quase ao lado da rodoviária. Isso. Uma praça ali? Isso, lá mesmo. Trabalhei na Rádio Cultura lá por alguns anos. Depois, Difusora, Ribeirão Preto, 2010. Que mais, cara? Aí minha mãe ficou doente, tive que voltar pra minha cidade pra cuidar dela. Aí eu trabalhei na Rádio Cultura, AM, à tarde, e na FM pela manhã. Então fazia Cultura AM, Cultura FM. Depois, a 101 FM me chamou aqui em Jaboticabal. Trabalhava na Rádio Cultura de manhã e aqui em Jaboticabal à tarde, na 101 FM. Alternativa, eu gravo um programa lá, também lá em Monte Alto, 87.9. É uma rádio de música adulto, contemporânea. E eu fui ouvido pelo Caco Lopes na Mega, o diretor. E ele me convidou por e-mail para trabalhar na Mega. A gente conversou por e-mail. Depois de quase 10 dias que eu estava na rádio, eu fui conhecer o cara que me contratou. Eu fui contratado por e-mail. Eu até conversei com a galera aqui na 101 na época. Eu falei, pô, o que eu faço? O Geminha, vai garotinho, vai garotinho. Aí eu fui. Aí eu fiquei lá até agora, até 2, 3 meses atrás. Aí fiquei lá no Mega Sistema, trabalhando, tendo programa na Mega, né? Eu fiz o Funk da Mega, Somebody Love, eu fiz o Direto e Reto, Bom Dia de Etc e Tal, Manhã Alegria. Na Conquista eu fazia reportagens, flashes também na Rádio Conquista, né? E na Diário eu gravei alguns spots lá, alguns shows, né? Que tiveram, W, Pet Shop Boys, alguns eventos que tiveram ABBA em concert, né? Uma homenagem. Então eu gravava algumas ações esporádicas na Diário.
Eu lembro que eu fui conhecer é um estúdio do lado da outra, né? Isso, são 3 estúdios. Era a Mega, a Diário É a Diário, a Mega e a Conquista. Conquista. Isso. Eu lembro que eu entrei lá e falei, mas os 3 são o mesmo dono? O que tá acontecendo? É pra pagar menos aluguel, né? Só fica... Não, tô brincando, prédio próprio lá deles. Lá era a casa dos donos, sabia? Casa dos donos? Lá, a família Romano Machado. Lá era a casa que eles foram criados, os filhos, tal, a família toda. Que virou depois o Mega Sistema. Cara, que legal, que legal. Não Isso aí. sabia disso. Em quem você se inspira ou se inspirou? Ah, eu pego um pouquinho de cada, né, cara? A gente vai pegando um pouquinho de cada, coloca no liquidificador, no 3 lá e vê o que dá, né? Mas um cara que eu pago pau até hoje é o Banana, cara, que fazia o Planeta DJ. O cara é fera, o cara é monstro. Agora com o Cezinha também, na PAN, comandando o Planeta DJ. O Cezinha que é brother de Araraquara e tal. Tá arrebentando lá em São Paulo, em toda a rede, né? O Banana eu conheci ele pessoalmente. Ele ia, quando ele tava de férias, ele ia pra Franca, ia pra Ribeirão Preto, tem uns parentes dele lá. Ele passava lá da rádio. E é um cara que venceu na vida como locutor de rádio. Então, eu tiro o meu boné pra aqueles caras que têm a mesma profissão que eu exerço, esses caras que venceram na vida. Pra esses caras eu tiro o boné. Então eu inspiro muito, porque o Banana, cara, ele é um avô. Só que se ouve ele no ar, ele tá o mesmo molecão de 92, de quando ele saiu no Guinness Book, que ficou mais tempo no ar, um programa com mais tempo no ar e tal. Então eu tiro o chapéu, um cara que tá sempre se atualizando. Um momento marcante na sua vida, que você fala, puxa, foi livramento de Deus, ou foi bênção de Deus? Vários, cara, vários. Isso daí eu posso levar, também levar como um testemunho, vamos colocar, né? Cara, foram vários. Quando eu tinha 7 anos de idade, meu pai comprou um Fusca da concessionária 0 km. Foi o primeiro carro que meu pai teve 0. Só que a vontade dele era tanta de ter um Fusca que ele não esperou a revisão de entrega. Ele assinou um termo falando que não precisava, que depois ele levava. Saiu da concessionária, andou 2 quarteirões. Numa descida, cadê o freio do carro? Nossa. Batemos num caminhão, desmaiei e tal. Foi um grande livramento esse. Meu pai andou 2 quarteirões com carro 0. Acabou o carro. Fora isso, né? Eu tive 2 vezes um probleminha chamado miocardite. Eu peguei uma gripe que foi pro coração. Eu fiquei 1 mês em coma em 2003. 3 meses internado. Em 2017 tive novamente esse probleminha, né? Uma gripe mal curada que foi pro coração. Os médicos não conhecem, assim... Pelo menos na época, né? Não conhecia ninguém que tivesse sobrevivido a 2. Por isso que eu sou muito grato a Deus. Eu sou muito feliz, eu sou muito agradecido porque... Eu sou um cara muito abençoado e eu sei dos milagres que Deus tem feito na minha vida, né? Várias pessoas, né? A vida toda, né? Eu escutei em um monte de lugares. Mas Ribeirão Preto não é pra você, não. Desencana, vai atrás de serviço, vai trabalhar em rádio. Tinha gente que pensava que trabalhar era chegar tudo sujo em casa. Não, mas tem vários tipos de trabalho. Todo tipo de trabalho. Eu já trabalhei como torneiro mecânico, eu trabalhei em indústria já, trabalhei em farmácia. Né? Trabalhei como operador de prensa. Eu sei como é que é. Entendeu? Mas eu me identifiquei mais com o rádio. Eu me dei melhor assim no rádio. E pessoas que falavam, Marco, não vai pra frente. Para de sonhar. Que Ribeirão que é? Você não é pra Ribeirão Preto. Desencana, sai dessa vida. Uma vez eu desanimei, cara. Aí eu falei, não. A maior burrada da minha vida é eu trabalhar por dinheiro. O dinheiro, ele é consequência. Gosto de dinheiro? Todo mundo gosta. A gente não pode ser hipócrita. É necessário ter dinheiro para sobrevivência. Mas trabalhar no que a gente gosta é bênção, cara. Nem todo mundo tem essa oportunidade. Só que para isso você precisa ter coragem. Você precisa pagar o preço. Correr atrás. Se você acha que você faz algo bom, realmente bom, que vai ser bom para outras pessoas, invista nisso. O momento certo vai chegar. O momento correto vai chegar. Então... eu provei que não. Eu provei que essas pessoas estavam erradas. Eu falei, não, eu vou me aperfeiçoar. Fui atrás, fiz cursos. Graças a Deus, Deus colocou pessoas muito boas na minha vida. Então, é isso. Então, são bênçãos incríveis. Agora, a maior de todas, nascimento das minhas filhas. E quando eu consegui entrar em Ribeirão Preto. Eu tive uma entrevista na Difusora. Foi até com um amigo meu lá, e eu termino muito na base, cara. Eu gravei muito mal, muito mal. Eu tava muito nervoso, porque eu queria muito entrar na Difusora. Muito. Aí, o que acontece, Augusto? Eu fiz o teste lá, falei, ferrou. Falei, nossa, a oportunidade que eu tive, eu termino na base. Eu não me reconhecia. Falou, cara, esse não é o Maicon Pauli, cara. Eu falando tudo esquisito, mudou a voz, a minha entonação. Falei, cara, o que eu fiz, cara? Perdi a oportunidade. Peguei...
Fui a pé até na rodoviária depois, peguei Itamaraty de volta pra minha terra, né? Igual o programa do Gugu lá de volta pra minha terra. Sonhar, mais um sonho impossível. Então, aí eu voltei lá pra minha terra lá. A hora que eu tava chegando em Barrinha, o telefone tocou. Diretor lá da difusora. Maicon? Oi, tudo bom, Max? Joia? Vamos começar na difusora? Esse dia, eu dei um grito no ônibus, cara. Que alguém deve ter pensado que tava com um ataque cardíaco, alguma coisa. Eu comemorei demais, porque eu fiquei 10 anos, todo mês, detalhe, todo mês, rodando as rádios de Ribeirão, com vários envelopes na mão, com CD, aqueles CDs que a gente gravava, no drive de CD do computador. 10 anos mandando currículo, piloto, porta na cara, e chegou a oportunidade. Eu aprendi muito, cara. Então, assim, eu vejo Deus em tudo isso, cara. Em tudo isso eu vejo Deus. Tudo. Minha volta pra cá também. Você tá entendendo? Eu tava precisando desse refrigério na minha vida, né? Eu já cheguei onde eu queria chegar. Tô feliz demais. Eu sempre quis trabalhar em Ribeirão Preto. E, pô, na Jovem Pan, a rádio que eu sempre curtia, tem vários CDs da Jovem Pan, Sete Melhores, Rock and Pop, que eu faço hoje, que eu apresento. Então, assim, é um sonho, cara. Então, Deus, ele é muito presente na minha vida, cara. Por isso que eu sou muito agradecido. Eu brinco, eu dou risada, porque Deus, ele é maravilhoso. A minha esposa, ela era ouvinte da rádio. Conheci ela em Monte Alto, né? Faz 17 anos esse ano agora que eu tô com ela, né? Meu sogro tá aqui comigo, junto aqui. E o rádio sempre agregou na minha vida, cara. Mas o rádio aparecia pelas mãos de Deus. Eu vejo... Tudo isso que acontece na minha vida, tudo que acontece na minha vida, eu vejo Deus, cara. Sempre tem um propósito. Nada é coincidência, tudo é providência. E cada emissora... Ó, você trabalhou na Mega, não é a mesma coisa que você chegar na Jovem Pan, é uma outra emoção, né? Cara, cada diferente demais. AM, totalmente diferente também, né? A gente muda a locução, não a essência, mas o jeito que você vai se comunicar. Não adianta, por exemplo, imagina se eu venho de um programa sertanejo... Vou apresentar um programa na difusora. Aô, meus amigos chegando Rolling Stones. Aô, bora de música. Aô, turma do Palito Doce. Aquele abraço. Não dá certo. Então, para cada rádio, tem que ter uma comunicação diferenciada, né? É desse jeito. Conquista? Cara, a Conquista era pra eu ter entrado em 2011. Não rolou, não sei porquê, né? O Osmar de Matos, lá, meu grande amigo, abraço, diretor da Conquista. Também não entende, porque eu tinha trabalhado na Energia FM de Monte Alto, uma rádio sertaneja, né? Hoje em dia não é mais a programação sertaneja, mas é uma baita rádio. Foi a primeira rádio sertaneja do Brasil, foi a primeira rádio a tocar sertanejo 24 horas no Brasil. Então, a classe dos sertanejos tem muito respeito pela Conquista, por ter sido a primeira emissora a acreditar realmente no sertanejo. Época que todo mundo achava que o sertanejo era brega. Porque começou o sertanejo, vamos falar assim, a real. Tem a música caipira, a raiz, mas o sertanejo comercial. Quem deu aquela fagulhazinha foi Chitão e Chororó, Fio de Cabelo. E veio pra cá. Diferente da música caipira, que já tem o seu público, música raiz, né? Mas foi a primeira rádio, né? Então é uma rádio de respeito, que a gente tira realmente o chapéu mesmo, né? O maior desafio de um comunicador, qual que é? É fazer todos os dias a mesma coisa, só que fazendo diferente. Boa. Gostaria que você deixasse um recado para quem está nos assistindo e essa pessoa sonha em ser comunicador. Qual recado você deixa para ela? Vamos lá, para onde eu olho? Para cá? Para cá? Para cá. Para cá, vamos lá. Olhe para a lente da verdade. Cara, se comunica, velho. Se comunica. Se você vive trancado num quarto fechado, não gosta de pessoas, desculpa, mas não é pra você a comunicação. Comunicação não é apenas rádio e TV, mas comunicação é pra quem gosta de trabalhar com pessoas. Um vendedor de loja, uma pessoa que vende algum produto, um médico, um advogado, né? É pra quem trabalha com pessoas. Então, se você quer ser um bom comunicador, comece se comunicando com as pessoas da forma correta. Como assim? Cara, leia livros, matérias que você curte, sabe? Porque não adianta você gostar da comunicação e não se comunicar bem. E hoje em dia, com essas linguagens de internet, tende-se a se perder um pouco
da forma como se escreve corretamente as palavras. Então é muito importante ler, conhecimento é muito importante. Além disso, também, você está inteirado das coisas que estão acontecendo. Então, assim, sobre a pandemia, tal, não sei o quê. Nossa, mas teve pandemia? Pô, aí não dá, precisa se atualizar também. Então é isso, cara. O primeiro passo é se atualizar e conversar com as pessoas, se interessar pelo próximo. Você sempre foi espontâneo assim ou você chegou já a ser tímido? Eu quase fui padre. Quase foi padre? Quase. Fui em seminário, Augusto. Até os 14 anos eu achei que eu ia ser padre. Eu acreditava que eu ia ser padre. De verdade, eu acreditava que eu ia ser padre. Eu fiquei meio na dúvida numa missa do Galo aí, que os coroinhas brigaram entre si pra tocar o sino da meia-noite, na missa do Galo. Aí eu fiquei meio na dúvida, porque eu falei, pô, tô na missa, vou brigar com o cara, dar soquinho no cara, não posso, né? Só que tava rolando embaixo lá do altar lá. Então, assim, eu era muito tímido, cara. Tímido demais. E eu fui fazer teatro, eu fiz uma peça só. Como chamava? Eu lembro da musiquinha. Miau, 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 cocorocó, o cachorro. Eu era o burro, né? Até hoje continuo sendo. Mas, enfim, foi muito legal. Sabe? Me soltei bastante. E outra coisa, por incrível que pareça, que me ajudou muito, cara, foi participar de grupo de jovens, de igrejas, que a gente fazia visita, arrecadava alimento em supermercados. E com isso a gente tinha que conversar com as pessoas, agradecer, falar obrigado, né? Me ajudou muito isso. Foi muito bom pra mim. Foi quebrando a timidez. Isso. Vou fazer um jogo rápido com você, tá? Eu pergunto e você responde o que vier na sua mente. Não vai falar truque, eu falo 12, hein? Não. Deus. Tudo. Família. A base. Um sonho. Continuar sonhando. Filhos. Minhas maiores riquezas. Medo. Medo. Você me pegou agora, hein, Augusto? Espertinho você. Medo é algo que a gente tem que ir, mesmo com medo, e ir pra frente. Mesmo com medo, vai. É isso. Uma frase ou um versículo, fica a seu critério. Uma frase ou um versículo? Eu vou caprichar agora, hein? Eu vou caprichar agora. Deus sonda com o coração. Deus, ele tem compaixão e sabe o tamanho da sua dor e da minha dor. Então, que a gente possa crer no nosso Senhor, porque Ele é o Deus de amor e sabe o que é melhor, tanto para você quanto para mim. Então, você que está assistindo ou ouvindo esse podcast, saiba que tudo é uma fase. Existem fases que a gente está aqui em cima, fases que a gente está aqui embaixo. Mas o importante é a gente, como uma onda de rádio FM, se manter. Dificuldades vêm, opa, subiu, desceu, mas continua. O importante é caminhar sempre à frente, porque coisas boas chegarão. Ô, Michael, eu gostaria de agradecer, tá bom, a sua participação. Tem algo que você gostaria de falar que não lhe foi perguntado? Espera aí um pouquinho. Esqueci de alguma coisa? Ah, tá. O pessoal tá falando para compartilhar. Se você tá curtindo aqui o papo, para compartilhar esse vídeo, esse áudio, os cortes também. Você que tá vendo os cortes aqui, ó, também compartilha aí que o assunto tá topzera aqui. Então é isso, compartilhe. Papo da hora. E esse papo realmente foi da hora. Compartilhe. Queria te agradecer. É nóis. Valeu. Deus abençoe. Amém. Tá, muito obrigado. A casa é sua, tá? Papo Obrigado. Da hora, tá? Porta aberta. E pra quem quer te ouvir na Jovem Pan, qual o horário do seu programa? Bora lá, 107.3, programa Rock and Pop. Cara, só a nata, creme de la creme dos anos 80, 90 e 2000. Aquelas músicas incríveis. Hoje tocou a Ana Júlia, hoje tocou Legião Urbana, hoje tocou umas Pet Shop Boys, Information, das 8 às 10. Pra você que é fora aqui de Jaboticabal, só acessar jovempanjaboticabal.com.br. Tem um aplicativo também, Jovem Pan Jaboticabal. Meu Instagram, pra gente poder conversar, trocar uma ideia, tá? Só não vale cobrança, que eu tô fora. Já basta o meu celular 011. Maicon Pauli Oficial. Segue lá que vai ser um prazer. De segunda a sexta? De segunda a sábado. Segunda a sábado. Isso, na Jovem Pan. Não, tá de boa. Por enquanto, sim. Michael, que Deus abençoe você, Amém. Sua esposa, seus filhos. Amém. Irmão. Obrigado. Uma honra conhecer seu sogro que tá aqui com a gente aqui. Eu trouxe ele porque se precisasse empurrar o carro, ele tava junto comigo, né? Exatamente.
Mais uma vez, meu muito obrigado, tá bom? Valeu, eu que agradeço. Obrigado, Pessoal, Augusto. curte, compartilha e vamos acompanhar ele também na Jovem Pan. Ó, é top. Hoje eu escutei lá o alô, viu? Você ouviu lá? Eu mandei lá um salve, salve. Salve lá, viu? Salve lá, Augusto. Papo da hora é nóis, pá. Tamo junto. Muito obrigado, Deus abençoe. Amém, todos nós. É isso.